Oi, eu sou a Vivi Garbellini E eu sou o Vitor Vasselli. e esse é o BertaCast. Sim, estamos aí começando a nossa primeira temporada oficial, né? Inicialmente nós fizemos uma temporada laboratório para entender nossa dinâmica no podcast, né? No formato, verificar instrumentos que a gente tinha ali, como os microfones, né? E ver toda uma disponibilidade, bem como as nossas necessidades envolvidas em desenvolver esse produto midiático educacional, que é o que a gente costuma fazer aqui na Berta. Isso é muito importante para a gente testar os formatos, testar equipamentos, para a gente levar para as pessoas o que a gente considera mais adequado. Não vou nem falar que é o melhor e ponto final, porque é um pouco o melhor para cada caso, né? Então, depende muito do orçamento que a pessoa tem. E depende muito também do como ela se sente confortável, né? O que é que te deixa confortável para gravação, o que é que te deixa confortável como professor, como pessoa física, né? Então, entender essa complexidade de valores e de fatores envolvidos em uma produção midiática que vai para a rede social, né? E que muitas vezes está ali também dialogando ou sendo interpretada no modelo de influenciador, né, que finda, na nossa perspectiva, expondo muito o educador, as suas vivências, que são coisas que não necessariamente a gente quer compartilhar. E assim, a gente não tem nenhum grande problema com o marketing de influência enquanto uma opção dentro do marketing. A nossa questão é mais com a repetição de um modelo que talvez não seja mais adequado para cada uma das pessoas e talvez não valha para todo mundo. E a gente acha que as pessoas acabam se expondo demais e criando ali um ambiente da internet que a gente acha que poderia ser melhor, né, Vitor? Assim, que acha que poderia ser mais com mais diálogo, talvez mais democrático e menos focado na venda de produtos e serviços a qualquer custo. Eu acho que vender produtos e serviços faz parte. Acho que essa busca por essa venda com uma espécie de topa tudo, né? Topa tudo por dinheiro, topa tudo para chamar atenção. A gente acha que não é legal para a sociedade como um todo, né? Sim, e isso também nos leva aí, nesse encerramento dessa introdução da nossa temporada, ao que é que a gente pode propor, né? O que é que a gente tentou entender nesse processo, o que é que a gente está olhando de possibilidades para que mais educadores e educadoras estejam atuando publicamente e gerindo suas próprias produções, suas imagens, né? E eventualmente buscando apoio, buscando inovações educacionais, como a Berta aqui propõe para vocês, beleza? Então, diga aí, Vivi, como é que vão ser nossos blocos desse podcast. A gente vai falar um pouco sobre como foi essa experiência de fazer um laboratório, né, o que a gente viu de importante e incentivar também isso, né, essas criações que às vezes não são publicadas ou que não são super divulgadas, que são um pouco ali de teste mesmo para a gente se entender, para a gente se alinhar. E depois falar um pouco sobre as questões que a gente vê no marketing de influência, que entra um pouco no que a gente não quer, para depois sim falar sobre o que a gente quer, modelos que a gente gosta, pessoas que a gente admira, que estão fazendo coisas que a gente gostaria de fazer parecido, e inspirações e também ideias né, que a gente acha que poderiam ser seguidas. Então, vamos lá começar a nossa temporada e falar um pouco nessa primeira parte sobre como foi o laboratório de criar 3 episódios falando sobre não queremos ser influenciadores para o nosso BetaCast. Eu quero começar pontuando que foi muito importante para mim a gente fazer esse teste com o material que a gente tinha no tempo que a gente tinha. Isso para mim é uma grande quebra de expectativa de mim mesma para mim mesma, porque eu tendo a querer uma qualidade técnica, eu a ficar achando que precisa ter todo um aparato que muitas vezes não é necessário para o que a gente está querendo fazer. Então a gente gravou os 3 episódios, né? Foram uns 3, né, Vitor? No carro, e aí tinha um dia que tava chovendo, a gente tava se preocupando com o barulho da chuva e tal, e aí a gente começou a se dar conta que, cara, ser um podcast naquele momento era o que funcionaria pra gente, porque o vídeo não daria certo, porque ficaria muito escuro, etc. Então eu acho que pra mim foi uma quebra, né, importante, de mostrar que sim, é possível fazer algo com o que a gente tem, e depois ouvindo com calma, o áudio não tem nenhum grande problema, né? Tem uma outra coisa que a gente gostaria de melhorar, mas que não atrapalhou a gente a se expressar. Então, para mim, foi um grande incentivo de fazer o que se pode com o que se tem e valorizar isso e ser transparente com as pessoas no sentido de, olha,
o áudio tá dessa maneira. E o importante é o que eu tô falando. Então, caso a pessoa que escutasse tivesse algum problema, ela poderia falar também, tipo, poxa, ficou realmente muito baixo. Então, você abre o diálogo, que é o que a gente mais quer, e não simplesmente uma mensagem perfeita e blindada para depois não vir, né, uma conversa. A gente veio da academia, né? Pelo menos nessa perspectiva dos temas que a gente aborda e como a gente se posiciona publicamente. Então, esses critérios acadêmicos são muito enraigados dentro da gente, e para produzir coisas que sejam em outros formatos que não necessariamente o acadêmico, esses critérios eventualmente se tornam muito adensados e difíceis para a gente dialogar com o grande público, né? Isso é um dos critérios que a academia própria e uma academia que a gente defende tenta combater, que é justamente democratizar o ensino, democratizar a linguagem, né? E conseguir fazer com que mais pessoas aprendam. Então, principalmente no meu caso, como educador, eu estou olhando para esse lugar da academia, a academia que convida, a academia que introduz as temáticas, né, que apresenta cenários e que capacita mais pessoas, né? Existe, claro, uma academia de aprofundamento, adensamento, a gente está em grupo de pesquisas de temáticas com outros pesquisadores, né? Mas fazer o laboratório do BertaCast foi muito importante para colocar em prática esses outros formatos, né? Então, o podcast eu acho que foi o primeiro produto da Berta que tinha um formato mais fechadinho, né? Uma presença em rede social, na maioria das vezes, você está apresentando vários formatos e serviços, vários produtos e serviços. E ter o BertaCast foi a ideia de, tá, temos um podcast, como é que ele vai ser? Quais temáticas a gente vai abordar? Qual vai ser o tom da nossa linguagem, da nossa conversa? Quão informal a gente quer que ele seja, né? Ou quão raso ou aprofundado a gente vai escolher ali pelos temas, né? E vai caminhar pelos temas. E isso foi uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu e a Vivi estudamos esses temas em conjunto no mestrado, depois com linhas diferentes, né? Então a gente tem um conjunto de referenciais em comum e tem um conjunto de referenciais que é da Vivi, da trajetória de vida da Vivi e das pesquisas que ela fez depois que a gente acabou o mestrado. Tem um conjunto de referências que vem da minha trajetória e que vem das minhas pesquisas também, prévias ou posteriores ao mestrado. A gente está fazendo conteúdos aqui educacionais, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que tem aquela frase engraçada, né, que é o descansa militante, que a gente usa entre a gente de vez em quando, mas tem o descansa pesquisador, entendeu? Tipo, cara, descansa, cara. Você está pronto, você está capacitado para falar desses temas. A gente consegue falar espontaneamente, principalmente, sobre os temas que a gente adensou, né, como pesquisador. São temas. Eu estudo democracia e mídia há 10 anos, né? A Vivi estuda questões de representação feminina, feminismo e seus recortes há mais de 10 anos também, né? Então. A gente está falando a partir de referências de autores e não necessariamente no formato acadêmico ABNT, artigo e afins, né? Então, do mesmo jeito que um pesquisador vai dar uma entrevista no jornal e ele está num formato midiático que não permite que ele apresente 5, 10 livros enquanto está falando, como numa aula, o BertaCast foi um modelo fechado que permitiu para a gente dizer quais são os critérios que a gente acha que vão deixar claros que as referências existem, que são boas pesquisas nossas, mas que a gente quer que mais pessoas entendam, mais pessoas dialoguem com a gente, principalmente porque elas precisam saber disso para poder, né, saber dos seus direitos, saber da potência educacional que elas têm, não de nenhuma fórmula mágica que a gente possa trazer, não é sobre isso, mas é justamente dizer, cara, você está pronto. Pesquisadora, você está pronta. Professora, você está pronta, sabe? O conteúdo que você tem para dar uma aula é muito aprofundado comparado com como você pode apresentar esse conteúdo em outro formato num podcast, né? Eventualmente numa série de podcasts, eventualmente num especial, eventualmente no BertaCast, como é o nosso aqui, que é esse papo educacional, mas mais informal. Isso foi uma das coisas, né, Vivi, chamar de educati
de uma perspectiva educacional e não necessariamente acadêmica. Porque isso tem muito a ver com o que a gente pensa de uma academia que a gente acredita, na qual a gente acredita, e também numa outra intelectualidade, que não é uma intelectualidade da academia, formal, da BNT, etc., que tem seu espaço, a gente defende e defenderá sempre, e a gente quer que mais pessoas acessem, que mais pessoas ocupem essa academia tradicional. Então, eu acho que são dois caminhos, né? O caminho dessa intelectualidade mais livre, com outras regras, etc., e essa universalização da universalidade, né? Aliás, a universalização da universidade. Eu falei certo na primeira vez? Eu não sei, mas é isso. Universalizar o que a gente acha que tem que ser universalizado. Mais pessoas precisam acessar a universidade, precisa muito de perspectivas diferentes para a gente construir conhecimento que realmente vale a pena para a sociedade, né? Que resolvam os problemas reais. Então, a gente tem essa vontade de não ser uma barreira entre quem está ouvindo e a intelectualidade, seja qual for, seja dos livros da BNT, ou seja de outras cosmovisões. E eu acho que às vezes a gente caiu numas de pensar demais sobre como fazer isso, e eu acho que esse laboratório foi importante para a gente perceber que se a gente anuncia que é isso que a gente quer, e a gente conecta ali com as pessoas, se conecta com essas pessoas, elas vão ser agentes nesse processo, de dizer, peraí, Vivi, você diz que quer abrir a roda, diz que quer trazer mais pessoas para o seu tema, mas você fica citando milhões de pessoas, falando termos técnicos, isso afasta. Então, a intenção é aproximar, mas se eu cito demais, se eu fico preocupado demais em dizer quem falou, de quem é tal termo, que o termo certo é aquele que é, na minha perspectiva, o que é ético de ser feito, então tem muito a ver com o que eu acho correto, eu posso acabar afastando a pessoa que ela fala, ixi, autor internacional, termo difícil, não é pra mim, e não é o que eu quero. Então, eu acho que a nossa temporada laboratório foi importante pra gente perceber que, em alguns momentos, a gente vai precisar falar, se apropriar de algum jeito da obra de outras pessoas e depois dar o crédito, sempre a referência, o crédito, mas ter alguns momentos da gente realmente meio que incorporar aquela teoria e depois contar para as pessoas, sabe isso que a gente falou? É do Paulo Freire, porque a maneira com que ela vai ser apresentada vai ser mais simpático, não vai vir já com uma objeção. Então, eu acho que a gente pensar momentos diferentes e falas diferentes foi interessante, porque daí sim, num grupo de pesquisa eu preciso colocar citações, dizer tudo, mas ali conversando, talvez vai atrair mais pessoas para o meu tema se eu falar de uma forma mais leve. E existe esse lado mais leve, né? Eu acho que isso foi importante da gente saber que é possível e que às vezes anunciar vai ter todo esse impacto. Você anuncia qual é o seu objetivo e um pouco joga para outra pessoa o reflexo. Então isso veio, tá? Tô dizendo assim, a gente começou a fazer esses conteúdos e já, claro, o nosso ambiente é muito pequeno ainda, né? A gente tem poucos feedbacks, tem poucas pessoas, mas proporcionalmente é o suficiente pra gente. E aí, durante a nossa conversa, eu lembro até onde foi. A gente estava perto da São Luís, o Vitor dirigindo no carro e eu falando. E eu tava com um incômodo muito grande de achar uma maneira da gente se comunicar no Instagram e fazer um grid, e a gente teria as postagens. Isso vai me incomodando, porque daí parece que a gente só pode falar de uma maneira, o Vitor também não gosta de repetições, a gente acha que a gente tem que criar, tem que se expor e tal. E isso era uma coisa que estava me incomodando. E aí, neste momento, eu falo algo do tipo, o que a gente quer é criar campos em que a gente possa se mover. E eu não tinha articulado essa frase antes. Então foi realmente na conversa que veio essa frase, eu achei ela muito sintética, porque é exatamente isso que eu quero. A gente vai ter que fazer grid, a gente vai ter que cumprir alguns protocolos aí de postagens, mas o que a gente quer mesmo não é um grid perfeito, não é um feed que vai ser lindo e ponto final. A gente quer se comunicar, a gente quer ajudar outras pessoas a atingirem os próprios objetivos profissionais, a gente quer crescer na nossa carreira, a gente quer várias coisas, então a gente quer se mover. E aí ficar em formatos que nos fazem repetir e ter que, por exemplo, pensar numa coisa que vai ser viral, isso não é pra gente. E a gente também acha que não é pra nossa galera. E aí, o que eu queria pontuar é isso, foi falando com você que veio essa síntese. E foi realmente importante pra mim, pessoalmente, e eu espero que pra quem vai se aproximar da gente, porque agora eu já tenho essa ideia mais concatenada e posso chamar mais pessoas pra perto e falar, vamos, gente, fazer isso. Isso é interessante porque mostra muitas vezes o quanto a gente está inserido dentro do nosso conhecimento, né? O quanto esse conjunto de regras
e de referências e afins nos acompanham o tempo inteiro e o quanto elas nos trazem regras éticas, como você colocou, né? Então, ah, e como é que esse conteúdo pode ser apresentado sem que a gente se sinta desconfortável, né? Então, o BertaCast foi um dos primeiros formatos fechados que a gente teve, justamente para dizer, tá, o que é que vai ser mínimo para a gente, como é que a gente quer que deixe isso mais claro, e várias coisas vieram, né, da nossa própria análise e de conversas que a gente teve. Uma das nossas conclusões era justamente que a gente estava ainda profundo demais, né, na nossa conversa, porque são as conversas que costumeiramente eu tenho com a Vivi, e a gente, como já falou anteriormente, tem 10 anos de pesquisa em comum, de alguma forma, né? Então, é a referência da referência do outro ator, mas ao mesmo tempo. Não é uma perspectiva acadêmica, no sentido de que se você estiver conversando com um colega que está fazendo doutorado com você, ali o adensamento é ainda mais profundo do que essa conversa do BertaCast, que a gente já deixou mais informal, né? Então, o quanto a gente estava inserido no discurso acadêmico foi uma das principais coisas, e como é que a gente poderia continuar respeitando e deixar essas informações claras para a gente. Uma das coisas que a gente pensou foi justamente fragmentar, né, fazer a divisão do podcast em pequenos reels, como o mercado tem feito. Mas além disso, no próprio conteúdo da Aberta, a gente vai acrescentar recentemente livros, né? Postagens sobre livros que estão no nosso BertaCast, ou que estão no nosso papo aqui. Então, é fragmentar esse conteúdo educacional em vários formatos, para que você não precise fazer tudo num Reels de 3 minutos, ou de 1 minuto e meio, né? Ou num podcast, né? Porque você vai findar citando muitas referências e finda sendo um podcast só sobre referências, você tem tempo de refletir sobre o que essas referências estão dizendo, né? Então, isso foi um pouco do nosso contexto. A Vivi vai complementar mais alguma coisa para a gente passar para a parte 2, que é por que não queremos ser necessariamente um modelo de influenciador, né? O que é que a gente está propondo? Eu acho que o laboratório foi muito importante para a gente, pessoalmente mesmo, para a gente se entender em que momento que a gente está da nossa pesquisa, né? E eu falo nossa pesquisa como algo grande, né? A minha pesquisa sobre gênero e feminismos é para a vida, né? Então ela esteve desde o TCC, mestrado, a primeira tentativa de doutorado que eu fiz e parei, e continua. Então, assim, isso foi importante para a gente. Acho que contrapor, né, o que é essa grande pesquisa, a importância que tem na nossa vida, a seriedade com qual a gente leva, versus o que a gente vê nas redes sociais. E como a gente vai negociar com isso, né? O caso da minha pesquisona de vida tem mais a ver com esses campos, né? Gênero e feminismo, e eu definiria como um grande campo para o Victor cidadania, né? Mais do que direito, é a preocupação com cidadania e dentro disso democracia, direito, etc. Então, como que a gente tenta se comunicar sobre isso numa esfera em que geralmente é de pequenos vídeos rápidos, as pessoas gritando, e aí tem muito babado e confusão, e o nosso tema é muito sério, e a gente não quer simplificar, mas a gente tem que se comunicar, então acho que foi importante para a gente mesmo entender as nossas questões e as conversas que a gente teve, já adiantando aí, que vem convidado por aí, que a gente já, pessoas com as quais a gente já falou, nos ajudaram a concatenar quais são as nossas questões. E mesmo para chegar nessas questões, precisa de um pouco de olhar para dentro, né? Então foi importante isso. E aí eu quero muito defender essa ideia de que esses laboratórios são importantes para a gente se alinhar e saber quais são os objetivos, entende? Não é começar com os objetivos, é começar com uma busca que é um pouco caótica mesmo e tudo bem, para depois se colocar. Ou seja, completamente diferente de fórmula mágica, de algo que você vai aprender hoje e vai dar curso semana que vem. Não é nada disso. Então, para a gente falar sobre o que a gente não quer, vamos para o próximo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o que é que a gente está chamando de influenciador. É uma perspectiva que tem muito a ver com o que a gente, com a saturação do nosso consumo de conteúdos audiovisuais em rede social ao longo de vários anos, bem como do conhecimento que a gente tem do mercado, né, de como o mercado vê essas pessoas, quais são as parcerias comerciais que essas pessoas fazem e afins. E claro, tem uma base grande nossa ali que é a perspectiva crítica, né? Que é a perspectiva crítica
associada a nossas pesquisas acadêmicas, no meu caso, em cidadania midiática, né, ou transmidiática, né? Então, olhando ali para uma ideia de meios de comunicação em prol da democracia, em prol do exercício do cidadão e afins. E a Vivi também olhando ali para uma ideia de representatividade de mulheres ou de construção de imagem pública de mulheres e outras coisas que ela pode conectar mais especificamente para vocês. Então, o que é que a gente está chamando de influenciador ou o que é que a gente está criticando dessa banalização desse modelo de influência? A gente tem falado sobre esse tema já faz quase 2 meses, né, Vitor? Então, várias vezes eu começava a falar, porque o problema do modelo de influenciador, e o Vitor me chamava a atenção. Acho que o problema está na banalização, né? Então, realmente, talvez sejam duas coisas. Essa primeira parte, que é realmente o modelo de influencer, e a segunda parte, que é a banalização. As minhas duas questões com o modelo influencer, eu acho que eu posso resumir em o incentivo ao ultraindividualismo e o incentivo ao ultraconsumismo. Porque necessariamente essas pessoas que estão nessa categoria aí de agindo como influencers estão muito conectadas com marketing e venda. Né? E tudo bem se a gente pensa assim, fazem contratos com as empresas e tal. Mas quando vem para essa junção de que essa venda vai estar atrelada a o lifestyle da pessoa, quase sempre vai causar nas pessoas ali que estão como consumidoras um efeito de se eu comprar isso, eu vou ter uma vida mais parecida com a fulana. Se eu adquirir tal coisa, eu vou me aproximar. Porque esse é um discurso da publicidade, né? De criar um ambiente em que você coloca um produto e isso causa na gente a ideia de que se eu comprar aquele produto, eu vou ter aquela vida. Então, quando se fala do exemplo clássico da margarina, a família margarina é o que as pessoas queriam. A margarina mesmo a gente não tá muito a ver, né? Mas essa é a questão, para mim, enquanto uma jornalista, pesquisadora, pessoa crítica, talvez chata demais. É isso. A partir do momento em que parou de se falar sobre o produto e sobre o que o produto tinha, quais eram as classificações do produto e tentar colocar para você que essa borracha é a melhor de todas, se transitou para um ambiente inteiro que vem para você como a imagem disso e você, ao consumir isso, vai ter aquela vida perfeita, né? É aí que tá meu problema. E eu acho que isso se transferiu para esse mundo de influencers, né? Porque a pessoa está vendendo o lifestyle dela. E nesse lifestyle tem um produto A, B e C. Não acho que esteja, tipo, não tô falando assim, é errado e ponto final, ou é ilegal, nada disso, né? Acho que a legislação tá num ótimo momento de reger isso. Mas pensando eticamente, sabe? Se eu levo as pessoas a acreditarem que ao comprar este produto ela vai ter a minha vida, eu acho que a gente está fazendo uns aos outros grandes desfavores, né? A gente está levando indicando erros. E eu não posso deixar de falar como eu penso, né? Assim, eu acho que não é o caminho a ser seguido. E eu acho que o caminho que é mais informativo, que tem mais a ver com jornalismo, é de ser mais preciso, do tipo, ao adquirir esse produto, você vai ter esse efeito. Né? Então, não estou querendo dizer que a gente vai estar num mundo que não tem produtos, que não tem vendas, nem é isso. É o como isso é feito, né? E quando a gente fala da influência, essa influência está, em grande parte, na influência de venda, por mais que existam outros campos de influência. E aí, voltando para o grande problema que eu vejo do individualismo, do ultra-individualismo, mesmo em campos que talvez a gente achasse que seria melhor não ser tão centrado no indivíduo como o da política, ainda mais com uma perspectiva progressista, de esquerda, parece que não combina, né? Que seja tão individualizado, pessoalizado e tal. Então, isso acontecer, para mim, eu acho problemático, né? Então, essas são as minhas grandes questões. Então, não, na minha perspectiva, eu acho que a repetição do formato é uma coisa que me incomoda muito. E pessoas que estão, na maioria das vezes, né, profissionais que estão atuando como influenciadores, como seu principal negócio, eles precisam se manter em visibilidade nessa estrutura das redes sociais. Então, na maioria das vezes, são profissionais que seguem o formato da moda, né? Então, mudou o formato de vídeo, mudou o formato de edição, agora tem que ser mais picotado, o texto tem que estar mais highlight e afins. Então, eles seguem muito essa tendência, tentam criar essas tendências eventualmente. Eu acho que aí já é um outro momento, né? Quando você está um pouco mais amadurecido e tem outras referências para além
do conteúdo daquela rede social ou da estética daquela rede social que você está usando, ah, você pode propor outros modelos, formatos e afins, né? Então, é, isso é um dos principais pontos para mim, né? Como a repetição do formato deterioriza, né, ou deteriora o conteúdo principal que você quer passar ali. Se você tem um conteúdo principal para passar, às vezes não. Às vezes não tem um conteúdo específico, né? O conteúdo é difuso, né? E aí eu gosto de puxar outras referências. A Vivi trouxe de jornalismo, eu gosto de puxar outras referências, principalmente de audiovisual, que me acompanharam. E, por exemplo, isso é uma estrutura que é muito comum em animes muito longos, né? Você vai ter um anime que passa todo dia na televisão. Alguns episódios estão ali só para preencher, e o pessoal chama de filler, né? Eles estão ali para preencher, mas eles não avançam na história principal. E na maioria das vezes, um influenciador, por vezes, ele tem uma série de conteúdos que não são o principal dele, só estão ali para manter você engajado na conta dele e, consequentemente, às vezes o formato do vídeo, o formato daquela produção é o que vai te chamar a atenção, porque você já sabe daquele formato, já sabe o que esperar. Isso também é muito comum na minha experiência, como ou observando a experiência de outras pessoas, conteúdos de streaming, né, como Netflix, Amazon e outras tantas marcas, né, que têm os seus streamings disponíveis aí para a gente assistir. E na maioria das vezes você tem que encontrar no roteiro a possibilidade de o quanto eu posso inovar sem perder o público, né? Porque se você faz uma série que é muito densa, muito aprofundada, muito inovadora, o público vai ser demandado num grau de atenção que às vezes ele não consegue dar, né? Ou não está disposto a dar, porque ele foi para aquela rede social com outro objetivo, por exemplo. E a gente tem muito a ideia, por exemplo, do escapismo, né? Com um cinema norte-americano, hollywoodiano e afins, que muitas vezes é só para você assistir e ficar vendo qualquer coisa. E muitas vezes a gente tá no Instagram, no TikTok, em qualquer outra rede, vendo qualquer coisa, literalmente. Não é o nosso momento de aprofundamento. E a gente, como educador, está propondo um momento de aprofundamento. O que a gente percebeu nesse laboratório de um ano da Berta, né? Porque não foi só o BertaCast, aqui a gente está no especial BertaCast, mas foi em vários outros formatos, era que por diversas vezes a gente estava entregando muito a história principal, sabe? Muito um formato denso, um conteúdo que demandava muita atenção das pessoas e elas eventualmente cansavam de parar para ouvir a gente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que proteger essas regras que a gente recebeu de outros espaços. E o espaço que mais nos educou quanto a essas regras, principalmente de pesquisa, é a academia, né? Então, o nosso conteúdo principal é educação, é educacional. Por que que a gente está chamando de educacional e não acadêmico? Né? Porque isso vai levar para outros formatos. Tem jornalismo educacional, tem DVDs especiais audiovisuais educacionais, tem perfis de rede social educacional e afins, né? Então, o que a gente está chamando aqui de influenciador, ou o que mais me incomoda na perspectiva do influenciador, é o impacto que ele traz para o debate público com a perda da qualidade desses posicionamentos públicos, sejam em audiovisual, seja em livro, seja em outros formatos comunicacionais, para ser esvaziado e ficar só o formato, né? Então fica só o formato e as pessoas, na maioria das vezes, principalmente no contexto de rede social, utilizam esse formato para vender um produto, como a Vivi falou, né? E na ânsia de conseguir essa visibilidade mercadológica, esse retorno financeiro, apresentam o máximo possível da sua vida privada, na expectativa de que os outros encontrem os formatos possíveis dentro da vida dela. Então, é isso que a gente, né, e que no meu caso específico eu não quero fazer, né, porque eu já tive perspectivas de ser professor, engolir toda a minha vida pessoal e isso ser uma fadiga mental exacerbada, né, eu ficar querendo citar referência em mesa de bar, que não fazia nenhum sentido, conversando com os amigos ou familiares. E aí, com o que o Vitor tá falando, eu acho que muitas pessoas caem em querer a atenção pela atenção. E isso muitas vezes basta em redes sociais, principalmente aquelas que monetizam
quem está fazendo com que outros usuários fiquem ali naquela rede. Então, às vezes, uma pessoa consegue chamar atenção por algo aleatório e aquilo vira um hit. Então a pessoa chamou atenção e aí ela começa a chamar atenção porque chama atenção e cai naquela mesma ideia da celebridade, que virou celebridade porque virou celebridade, mas não porque ela era uma atriz ou alguém que tinha algum trabalho e tal. E esse efeito, o que ele faz com a gente me preocupa, porque daí você teve a sua atenção retida, porque a sua atenção foi chamada, e aí você fica, quando você vê, você tá lá 3 horas numa rede social. Então, isso é feito não só porque algumas coisas realmente são chamativas, mas também porque as redes são feitas para isso. E depois a gente vai falar mais para frente aí sobre como a rede funciona, como ela é pensada, e a gente vai se basear em estudos sobre cérebro e mente e aprendizagem sérios, porque eu percebo uma banalização da neurociência que é jogada aí na web. Não queremos corroborar com isso. E aí tem isso. Primeiro, como a rede funciona, para ela captar sua atenção e aprender. E o que o Vitor estava falando de escapismo tem tudo a ver com entretenimento, pensando mais em obras audiovisuais e ficcionais, e sensacionalismo, se a gente pensa em algo mais informacional. Então, isso já tem nome, isso já tem trilhas de pesquisa quilométricas, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso. A gente já viveu esse tipo de coisa, né? E a gente já sabe as consequências possíveis. A gente já sabe as consequências do passado e a gente consegue prever um pouco consequências possíveis. E não é legal. Então, muito cuidado com isso. O sensacionalismo, o entretenimento sem responsabilidade social e a atenção pela atenção. Tudo isso é o que a gente não quer. Então agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar sobre o que a gente quer, os modelos que a gente gosta, que a gente recomenda. Então toda essa parte de indicação, recomendação e inspiração. E, claro, coisas que a gente tentou, né? E porque isso é uma das principais coisas da Aberta, gente. A gente já falou, né, no bloco 2 que não tá buscando fórmulas mágicas, que não quer necessariamente te impor um formato, um modelo. É muito mais a gente dizer, cara, use todo o know-how que a gente teve, toda a crítica, toda a análise que a gente fez ao longo desses anos, inclusive ao longo do último ano, tentando criar esse negócio, né? Então a gente tem desafios que estão envolvidos, ou a gente vivenciou desafios que estão envolvidos nesse contexto também, né? A gente não está só numa perspectiva teórica, a gente está aplicando e criando linguagens audiovisuais que mostrem ali, ou, né, em outros formatos comunicacionais, mas que mostrem esses valores que a gente já falou no segundo bloco, né, e que construíram eventualmente o conforto que a gente falou lá no primeiro bloco. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que mais educadores, mais pesquisadores e mais pessoas que têm produções de qualidade estejam atuando e divulgando suas informações. Por quê? Porque a gente tem um contexto amplo da desinformação, do discurso de ódio e outras tantas coisas. Então, esse cenário tem trazido impactos democráticos profundos, né, e tem trazido desafios financeiros, eventualmente, para você, como educador, pesquisadora, artista, né, que tem uma preocupação social e educadora, consiga viver das suas produções, né? Então, eventualmente, a gente tem agora um avanço da inteligência artificial voltada para o consumidor final, sendo utilizada na produção de conteúdos informacionais e criativos. E isso gera uma massificação de conteúdos na internet, né, uma redução de qualidade, outras tantas coisas que a gente vem acompanhando nos últimos tempos com o uso indiscriminado também, né, ou numa banalização novamente, como a gente já falou. E aí eu queria dizer um pouco sobre o que a gente pode de fato oferecer, que é construção de credibilidade e densidade. A gente não tem a possibilidade assim de transformar o produto em algo mais leve, mais palatável, de uma maneira assim muito, acho que leve demais, porque não é o nosso objetivo, não combina com a gente. Eu acho que o que a gente tem de forte é isso, pensar nessa densidade e sim, tentar transformar ela em algo mais palatável para mais pessoas, que estejam de acordo com o seu objetivo. Essa estratégia tem que levar em consideração qual é o produto que você realmente oferece, quem são essas pessoas que provavelmente vão estar interessadas e qual é essa comunicação que se alinha. Porque se eu tento vender algo muito denso de uma maneira muito leve, cria-se um caco. Então não é o que a gente quer, né? E se tem algum produto que seja mais leve ou de alguma maneira tenha algo de leveza, também é possível que as pessoas vejam
sem pensar como algo leviano. Então, imagina um livro infantil que tem uma leveza, mas que não é bobo. Então, a gente acha que é muito bom nisso, né? Pensar em como construir essa credibilidade, mostrar a credibilidade e de dar a densidade de uma maneira direcionada para o objetivo profissional, que às vezes vai ser a venda de um produto, de um serviço, ou algo parecido com isso. E eu acho que a gente atende muito bem tanto essas pessoas que estão no campo da educação e da pesquisa, mas também as pessoas do direito e da comunicação social, justamente porque o Vitor é do direito, eu sou do jornalismo, e a gente entende bastante dos problemas, das dificuldades que as pessoas vivem diariamente, e a gente tem de verdade capacidade de pensar em soluções. Não fórmulas prontas, a gente não tem aqui magia disponível para agora, mas a gente tem, acho que, um repertório e contatos que formam algo bom o suficiente para pensar em soluções adequadas para cada realidade. E também pensei em pessoas que são da criação, porque a gente também é criativo, né? Não é algo tão próprio da nossa formação ali de graduação ou do mestrado, mas que é da nossa personalidade. A criatividade é algo que eu e Vitor temos e cultivamos, então acho que pessoas que são do design, da arte, da moda, da beleza, se identificam com a gente. Também acho que a gente tem repertório para dar boas soluções, passando por esse processo que a gente tem pensado que passa, primeiro por uma fase de autorreflexão, de pensar quais são os sonhos, ambições, talvez até pensar de uma maneira mais prática em o que é uma ameaça, o que é uma força, etc. Para depois pensar em metas e vontades, já tentando aterrar um pouco mais, né, o que eu quero da minha profissão, o que tem disponível, como é que eu negocio com isso. E aí depois pensar num posicionamento, né, qual é esse posicionamento digital que é meu e que eu quero divulgar, que é baseado, ancorado em valores, né, nos valores da pessoa ou da empresa, para depois passar para otimização e performance, porque primeiro precisa ter esse produto rodando, validado, para depois pensar em acelerar, otimizar, não necessariamente escalar, mas de alguma forma melhorar ali a entrega e ter ali vendas, fechamento de negócios ou qualquer que seja esse sucesso desejado por quem estiver contratando a gente. A gente tem testado esse modelo e tentado justamente sintetizar para entregar, assim, né, o que é o melhor que a gente testou entre a gente, entre pessoas que foram nossas parceiras ali como beta, para que realmente a jornada aberta seja algo não só super útil, mas também agradável, né, que a experiência seja interessante também. A perspectiva nossa aqui é, por exemplo, vamos falar de novo do BertaCast, né? Como é que a gente pode deixar claro tudo o que a gente quer? Então, todos os critérios profissionais que a gente tem, os desafios da interdisciplinaridade dos temas que a gente tem aqui. Então, por exemplo, uma das soluções que a gente criou foi dividir o BertaCast, né, ou os produtos audiovisuais da Berta em vários produtos, não num só, né? Então a gente tem o BertaCast, que é o nosso conteúdo mais leve, onde a gente tem esse papo um pouco mais informal. A gente tem as séries que têm temáticas específicas e que vão trazer a outras pessoas ali conversando e dialogando com a gente. E a gente tem os especiais, né, que vão ser conteúdos mais adensados, mais próximos da academia e das pesquisas que a gente está construindo. Lembrando, a gente está compartilhando o processo, pessoal. Então, Vitor, procurei o especial e agora vocês chamam de Shrubbles. Isso, pode mudar daqui para frente, não precisa ser necessariamente especial esse nome, E tá? não vai chamar Shrubbles. Isso, não se preocupe, que o pessoal do naming pode ficar tranquilo. Mas, o que é que a gente vai ter, em grande medida? A gente precisava, para se sentir confortável, para estar de acordo com os nossos valores e afins, compartilhar nossas referências. Então, por exemplo, o BertaCast, a gente trouxe especialistas convidados, pessoas que vão falar a partir das suas vivências, também dessa forma um pouco mais informal, mas dizer, cara, eu pesquiso isso, eu sou professor também, eu estou tentando isso. Então a gente vai ter, por exemplo, nessa primeira temporada, dois convidados que vão trazer suas vivências profissionais, suas vivências acadêmicas e desafios ali de criar uma imagem pública como educador. São pessoas que estão comprometidas com a própria construção profissional, entendendo que algumas coisas se vende, mas nem tudo se vende. Então, se tem um livro novo para divulgar, ótimo, tu vai tentar fazer o maior barulho, chamar a atenção das pessoas para essa nova publicação, mas nem tudo se vende.
né? Tem certas coisas que não se faz, e são essas duas pessoas que estão muito alinhadas com os próprios valores, por isso, para mim e para Vitor, são ótimos exemplos que a gente quer justamente divulgar mesmo e mostrar para mais pessoas dois ótimos exemplos. E aí, nessa toada de referências pra gente, eu queria lembrar aqui alguns nomes de pessoas, de empresas que a gente acha que estão no mundo ali de negócios e fazendo vendas de uma maneira ética, interessante, que agrega muito a outras pessoas e que não engatilha ansiedade, sentimento de urgência e coisas que a gente não quer. A primeira delas é o Daniel Padilha e o The Ugly Lab, que é uma pequena empresa que tem uma perspectiva de brand muito interessante. A Rita Von Hunt, que é uma grande referência de educadora, que está na internet há muito tempo e que consegue falar de si, se expor um pouco, mas nem tanto, e que está sempre comprometida, né? Ela, a Rita Von Hunt, personagem, e ele, Guilherme, pessoa, essa entidade. É muito comprometida com política de uma maneira que a gente compactua bastante. E aí também a gente tem o exemplo da Inexplorato, do Túlio Custódio, que é uma agência de pesquisa e que é uma grande referência para a gente, além da Dania Reis, da Content, que eu queria chamar a atenção para a hashtag A Internet que a gente quer, que nos inspira, porque é muito isso, construir o que a gente acredita e colocar ali na rede, na rua, o que a gente acha que precisa estar. Para compartilhar as minhas referências, né, eu vou trazer inicialmente as referências que vão estar com a gente no BertaCast, no tema de não influenciadores, né? Eu não quero ser influenciador, que é justamente a Vanessa Spirandel e também o Luiz Mauro Samartino, né, que vai estar ali fechando a temporada, a primeira temporada do BertaCast, nesse cenário que a gente está conversando com vocês. Referências para além, né, de bons exemplos do que está sendo feito, do que está inspirando, quem está me inspirando na rede. Eu tenho muitas referências culturais, principalmente da música, principalmente da dança e de outras produções que orbitam esse cenário, né? Seja do hip hop, seja da, da música em sua complexidade, música brasileira, né? Eu tenho o projeto Lendo Discos, que é gestado aqui dentro da Aberta, é uma das produções minhas e que tem uma persona específica, a persona do Lendo Discos, né? Que se permite certas liberdades para além do perfil do Vitor Professor, por exemplo, né? Sejam liberdades estéticas de roupa ou de linguajar e afins, né? Mas que pesquisa música brasileira em sua maioria. Então, tem várias pessoas interessantes. Eu acho que uma das pessoas que me inspira muito é o Dom Filó. O Dom Filó tem toda a sua atuação junto a movimentos sociais, junto à Cutne, né, que é uma emissora voltada à documentação e à produção da cultura negra no Brasil, né, ou de registrar essa cultura e essa sua complexidade. O Emílio Domingos também é uma pessoa que tem me inspirado bastante com sua atuação como professor na GV e também através dos seus documentários, como Chic Show, Black Power, Black Rio, Afro Sambas e outros, né? Mas também referências que são de Natal, né? Eu acho que a cantora Dani Cruz, a cantora Juliana Linhares, né? A cantora Cristal, que recentemente lançaram uma música chamada Romanceira Facão, por exemplo, que conta a história de Dona Militana, que era uma romancista do Rio Grande do Norte, né? Então elas apresentam Dona Militana para a sociedade através da música, e é aí que eu acho muito interessante, é aí que eu vejo as potências dos formatos, é aí que eu vejo o que você pode contribuir para os temas que você defende, para os temas que estão alinhados com seus valores, para os temas que usam as potências que você já tem como profissional, né? Então, cara, eu tenho aqui, por exemplo, né, um advogado formado em comunicação, também uma jornalista. A gente está olhando para produtos midiáticos educacionais. Produtos midiáticos educacionais são interdisciplinares, são a junção de várias áreas, né? Então, a, cada área vai ter um pouco para contribuir e olhar para essas áreas, seja arte, seja comunicação, seja perspectivas criativas ou educadores, vão enriquecer esse conteúdo de formas diferentes, né? Então, para a gente já ir se encaminhando para o final,
Então, eu espero que você goste dessa primeira temporada do BertaCast. Quero agradecer primeiro para quem estiver escutando e dizer que, apesar da gente estar aqui colocando os problemas da economia da atenção, a gente está nela. Então, se você tiver gostado das nossas ideias, eu peço para que avalie 5 estrelas de preferência. E o mais legal seria você deixar um comentário com alguma ideia sua, alguma coisa que você pensou nesse momento de escutar a gente, ou algo que você gostaria de saber a nossa opinião. Enfim, essa interação é muito valiosa, sim, enquanto pessoas na economia da atenção, e porque a gente quer realmente saber como você pensa, o que você acha, e para a gente continuar realmente tentando dialogar. Então, o objetivo principal da gente nessa temporada é dialogar sobre formatos possíveis para além do que tem se consolidado ou tem se cristalizado e engessado de um modelo de influenciador. E a gente espera você no próximo episódio com a Vanessa Spirandel ou no fechamento da temporada com o Luiz Mauro San Martin. No Instagram a gente é @consultoriaaberta e a gente espera você no próximo episódio. Até lá!